anotação aqui. Aí, ó, o cara já tá até anotando. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espaço Apologético, né? Eu já pensei em colocar o nome do canal de duas caras, né? Porque cada dia eu coloco um nome diferente no canal, né? Só não troco mais vezes porque o YouTube não permite trocar o número o nome mais do que 2 vezes a cada 15 dias. Então o nome do canal aqui está sendo Espaço Apologético. Sejam todos muito bem-vindos, quem for assistir. Eu estou aqui com 2 convidados especiais, Caio Roberto, Caipira Kruger, né? E é isso aí, vamos bater um papo sobre Bíblia, sobre apologética, sobre teologia. Vamos xingar alguns pastores, vamos xingar alguns apologistas. A vida é assim, a vida sempre tem espaço para mais uma treta, né? Brincadeira. Nós não vai falar mal de pastor, não, cara. A gente não tem que falar mal de pastor. Os pastores são santos. Não faz isso, não. Mas é isso aí. Como foi a semana, Caio? Como foi a semana, Caipira? Graças a Deus, a semana foi boa, né? Bastante corrida aí, né? E sempre firme em Deus, né? Na rocha, que é a nossa salvação. E estamos aí, né? Pela graça de Deus e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Amém aí, né? E Deus tem nos guardado com a sua mão poderosa aí durante esses tempos aí, principalmente nessa semana, né? Santos Anjos acampando aí no nosso lar e andando junto com a gente aí, a gente vem vencendo as dificuldades e firmando os passos aí, né? No caminho rumo à eternidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente tem que tomar posse dessa bênção aí e entender que o que resta para nós que aceitamos, né, a graça estendida a todos na cruz do Calvário é botar em ação e prática o que Deus espera da gente, né? Não, perfeito. Se for para xingar, me põe nessa live aí, ó. Já falaram aqui, ó. Se for para xingar, me põe nessa live aí. Não vou pôr, não, que não tô muito afim de arrumar treta com ninguém, não. Brincadeira. Agora que eu tô de bem, tudo certo. Mas lição a gente não vai comentar porque eu tô sem lição. Depois achei que ia chegar essa semana, não chegou, mas tudo bem. E fizeram uma live, curiosamente fizeram uma live, adivinha, falando sobre o quê? Sobre sábado. Por que o... Ô, Caio, você que tá mais tempo nessa caminhada, você é mais velho que a gente, por que os nossos, aqueles que não concordam com a Igreja Adventista gostam tanto de falar do sábado, cara? Parece que a vida dos caras é falar de sábado, Ellen White e carne de porco. Super fácil, você já comentou isso um dia, né? Que as pessoas não entendem, elas odeiam, né? E elas rejeitam. Então, assim, as pessoas não entendem a santificação do sábado. As pessoas não compreendem a preciosidade disso, né? Que é uma comprovação até científica. Hoje em dia, temos aí a ciência que estuda cronobiologia, né? Chamada cronobiologia. E ela é incrível. Ela fala ali que todos os seres, né, incluindo o ser humano, durante as 24 horas do sábado, então, reage de um modo diferente o nosso corpo, o nosso organismo, né? E isso aí é uma coisa incrível. Até vou comentar aqui, né? Estava assistindo certa vez peguei por lance de podcast, né, um corte podcast, hoje não lembro qual que era, infelizmente. Ele estava começando naquela época do podcast, né? E lá tinha um cara falando, né, que cada vez que ele passa em frente à igreja adventista, ele vê o céu aberto e uma luz descendo direto na igreja. E eu parei e continuei assistindo. E logo descobri que aquele cara era um espírita. Um próprio espírita dando testemunho da adventista, né? E Ellen White fala que quando começou o sábado, então o céu está mais próximo de nós.
O sábado, ele é um ponto de separação. Em Cristo, ele está falando isso, né? Que não mais a separação entre gregos, entre judeus e gregos, né? E etc. E nós vemos o seguinte, que esse ponto de separação não é a gente que faz, é as pessoas que fazem, né? Então, quando as pessoas falam sobre o sábado, falam e criticam aquilo que elas não sabem, desconhecem, por isso têm ódio disso, né? E por isso rejeitam a questão do sábado, tanto quanto a carne de porco, né? Então, o sábado ele é um dia de bênção, um dia de cumprir-se a promessa de Deus em nós. Sábado é um dia que, para mim, é como se fosse receber uma pessoa muito especial, mais que um governador, mais que um presidente, mas o meu Deus está aqui comigo. E cada pôr do sol, então, eu recebo essa visita, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que Ele está aqui agora e está também, né, com vocês aí. Porque o sábado é esse dia, o dia do Senhor, né? Amém. A gente percebe aí uma união da lacração da igreja evangélica, né? Mesmo entre aquelas que se odeiam, com respeito a alguns pseudos intelectuais apologéticos de certos canais, e não compensa mencionar o nome, inclusive algum deles aí que se diz estudiosos, né? Tem a razão da verdade e fica atacando a igreja adventista, esquecendo que o telhado deles é feito de vidro, né? E a gente acaba percebendo aí um certo rancor sendo propagado, inclusive, que é o tema da lição ali da união da igreja em Cristo, não da união com o mundo, mas daqueles que creem em Cristo, né? E a gente acaba vendo que eles mesmos declaram que os adventistas não são irmãos de Cristo. Chegam a afirmar isso com a boca cheia, vamos dizer, né? Então, a gente vê aquele texto lá, já que não somos irmãos, o texto de João, que é aquele que odeia o seu irmão, não vive na luz da verdade, não vai servir para isso, que eles não têm nós como os irmãos, né? Mas o que eu fico mais chateado é da desonestidade com que eles usam texto da Ellen White, né? Porque da Bíblia vocês não estão enxergando, é problema deles. E como eles colocam na boca dos adventistas, na conta das adventistas, interpretações errôneas que eles mesmos fazem. Então, pelo jeito que o tema da lição vai ser essa questão apologética, acerca dos mesmos assuntos de sempre, que os adventistas sempre estão respondendo, mas parece que você responde agora, passa 10 minutos, o cara está perguntando a mesma coisa, fingindo que não entendeu, está com um tampão no ouvido, com a mente cauterizada. Dá para a gente começar a esmiuçar um pouco do que é a importância da obediência a certos princípios bíblicos, né? Eu costumo dizer que os adventistas são os recabitas, né, da igreja atual, né? Enquanto muitos se institulam, né, servos de Deus, que não tem toda a luz da verdade, mas, querendo ou não, o linguajar do Paulo vive na desobediência sob a influência do espírito maligno. A gente também tem que dizer que para muitos adventistas que não adianta você guardar o sábado e viver matando, roubando, adulterando, mentindo, fazendo do pecado um estilo de vida. Porque como muitos pensam que o adventista faz na soterologia, né? Como diz aí o entregante de certos canais, que eu apelidei no meu canal, um de Cururim e outro de Mr. Satan, né? Que confunde a teologia bíblica, né? E eles acabam aí arrastando para si, né? Como a cauda do dragão faz, o falso profeta de Isaías 9:15, né? Aqueles que não se firmaram ainda na verdade, não se entregaram por amor à verdade, né? Quando a verdade confronta o ego do ser humano, o ser humano que não tem aquela fé enraizada propriamente na salvação em Cristo, ele tende a ir para aquilo que mais lhe agrada, né? E esses falsos profetas aí da internet, esses pseudo-intelectuais apologéticos, eles acabam fazendo esse tipo de trabalho.
Mas se a gente for analisar dentro da soteriologia, a salvação em Cristo, ela é obtida por meio da fé, que é um dom de Deus. Então, como diz Ellen G. White, né? A fé, ela vem para abraçar essa salvação. E após você abraçar essa salvação em Cristo oferecido na cruz, você tem que responder conforme a altura que Deus espera, agindo de acordo com a sua vontade, que é guardar seus mandamentos. E não é só a questão do sábado. A gente fala do sábado porque é aquilo que nos distingue das demais igrejas e umas outras doutrinas a mais, e que para a gente, de acordo com o contexto de Apocalipse 11, 19 a 14, vai culminar, né, na apostasia dos últimos dias. Mas um breve resumo bíblico trata do seguinte: aquilo que foi perdido na criação em Gênesis 3 é o propósito, até os 2 últimos páginas do Apocalipse, de recriar a terra num novo Éden. Então, como o inimigo vem atacando o casamento, né, a questão do gênero humano, e um dos princípios que fazem parte daquele pedaço da eternidade que foi perdido e que vai ser restaurado é o Santo Sábado, o dia do Senhor. Então, como eu gosto de ler também alguns comentários de Bíblia, eu estou fazendo ano bíblico na ANAA, né? Eu fui ler 1 João 2,4, e ele diz que a fé abraça a salvação. E os frutos da fé, que é o fruto do Espírito, é uma obediência piedosa e não legalista. Né? Então, a gente vê que, conforme o tempo vai passando, aqueles que não abrem a luz à verdade e não se aprofundam no seu estudo, como diz um dos apologistas nossos, que o Adolfo gosta aí, o Roche, a gente vê que esses pseudo-intelectuais lacradores aí, eles precisam trocar de prancha, né? Porque não adianta você ficar só no bodyboard, moendo a bunda na praia e não for lá pro meio pegar uma prancha maior, que você vai viver rodando naquele círculo, né? A gente costuma dizer sempre os mesmos temas. Então, esse restaurar do novo Éden com a Bíblia mostra para a gente, envolve o dia sagrado, porque vai nos trazer de volta a presença de Deus, como diz Apocalipse 22. Ele vai estar lá no meio como luz, né? Nós não vai precisar de sol mais nada. Mas quem que vai desfrutar disso? Aqueles que viveram a salvação em Cristo pela fé e mostraram isso, né, mediante as obras na vida deles, que é uma resposta à graça concedida. Eu gosto muito do texto de 2 Pedro 1,10, que fala: irmãos, confirme a salvação e eleição em vocês em Cristo Jesus a cada dia. E é isso que o cristão deve fazer. Se você tem o seu coração aberto à verdade e certeza de que a luz da verdade habita em você e sabe que em Deus não há treva alguma e que Deus, a única coisa que ele não pode fazer é pecar, jamais Cristo, sendo Deus, iria abolir os mandamentos, nem Paulo, como a gente vê na lição de Efésios, e nem a sua igreja. Então, o que eu peço a vocês é assim, biblicamente, a gente, como adoradores do verdadeiro Jeová, como diz Isaías 14, né, 54, versículo 5, o livro de Efésios, né, nós vamos adorar como igreja aquele que é o marido, o esposo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que diz na Santa Palavra: eu sou o Senhor do sábado, e a gente sabe que ele mesmo estava lá no grande teofania lá do Êxodo, no Monte Sinai, entregando as tábuas dos 10 mandamentos, né? Então, o que a gente vê assim, cada vez mais crescendo, mesmo a pessoa tendo luz, uma desobediência declarada em nome da tradição, e mostrando que essas pessoas não se libertaram da religião do ismo, a religião humana, né? Eles precisam deixar que realmente o Espírito Santo faça a obra. Porque, como eu sempre digo, o Espírito Santo não faz uma obra meia boca, a obra dele é por inteira. E se é por inteira, como diz a Bíblia, ele vai revelar a gente toda a verdade, cujo sábado e muitos outros princípios é uma delas, né? Liga o microfone aí. Se o Caio já está abrindo a Bíblia, ele já vai dar continuidade nas pauladas, já, pode ter certeza. Só um pequeno comentário aqui, né? Aqui em Êxodo, por exemplo,
Diz aqui o seguinte, Êxodo capítulo 16, quando Deus fez cair o maná, né, ali no deserto, então o maná caía durante 6 dias, mas no 7º dia ele não caía, no 6º dia ele caía em dobro, né? E ali o 7º dia a padaria do céu estava fechada, né? E aqui diz o seguinte, sobre o maná, verso 25. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor, hoje não achareis no campo. 6 dias eu colherei, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, porquanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Então nós vemos aqui o seguinte, que as pessoas são rebeldes, as pessoas não gostam, né, daquilo que Deus fala. Ali Deus mostrando os milagres cada dia, mesmo assim o povo foi teimoso, o povo foi rebelde. E esse era o povo escolhido de Deus, né? E hoje, às vezes, não é diferente. Mesmo entre o povo de Deus, mesmo entre os adventistas do 7º dia. Por quê? Porque hoje é preciso haver uma reforma alimentar, uma reforma no vestuário, uma reforma espiritual e principalmente uma reforma no sábado. Nós, como adventistas, não estamos guardando o sábado corretamente, né? E arrumamos 1000 desculpas para isso, né? Muitas vezes até aquelas desculpas esfarrapadas dos nossos inimigos nós colocamos para nós mesmos. É impressionante, né? Isso aí precisa ser consertado no meio do nosso povo, porque continuamos sendo rebeldes, certo? Pior Então, que descrentes, né? pior. Porque o descrente, realmente, ele assume que não crê. Não lê, não pesquisa, não quer saber de nada, né? E nós sabemos do sábado e arrumamos desculpa para qualquer coisa, para não guardar o sábado como deve ser, né? Um bagulho que eu acho engraçado nas igrejas locais é que é o seguinte, o adventista ele fala, não, vamos guardar o sábado é para quê? É para descanso, é para descansar. Se o sábado é para descansar, é para descansar. Só que, curiosamente, quando vai ter as reuniões, antigamente ia ter as reuniões de comissão, qual que é o dia que todo mundo marca? Não sabe. Ah, eu fico pé da vida com isso, hein? Ei, mas peraí. Você encheu o sábado de afazeres. Uhum. Né? Então, eu acho muito engraçado isso. Aí por quê? Porque no domingo ninguém faz nada. Aí acaba sendo mais romano do que um adventista. Né? Eu ainda falo isso também para alguns, os caras mais da velha guarda na igreja, os caras olham meio de rabo de zóio, mas esses tempos o irmão falou para mim, não, você tá certo, né? Ele acabou me mostrando um texto do Espírito de Profecia, né? Onde ela também condena esse sobrecarregar o sábado de atividades religiosas, né? O sábado, você tem que ter o tempo religioso, que a gente separa na parte da manhã, o tempo com a família, que já começa no pôr do sol ali, né? Recebendo o sábado também, um tempo para você fazer o bem ao próximo e dar estudo bíblico, né? E para você descansar também das obras da semana, porque afinal de contas é um dia de descanso, né? Mas já que a gente vai falar de sábado de Ellen White, eu quero citar um texto aqui que eu tinha deixado marcado aqui para a lição dessa semana, né? Que aqueles que dizem assim que o sábado é do judeu, só o sábado é coisa de adventista, a primeira coisa a gente aprende na lição, estudando Efésios, né?
que a cruz ela une e não separa. E a gente sabe que Deus não faz exceção de pessoa, né? Porque ele não pode pecar também. Imagina se ele dá o sábado só para judeu e não para o gentil. Ele ia poder salvar a gente? Ele ia se tornar um pecador, um transgressor da sua própria lei, né? Como a gente vê em Efésios 2, Gálatas 3:28, Romanos 2, 10 e 11, que Deus não faz acepção de pessoas. É isso que vocês têm que aprender aí. Mas vamos lá, o que muitas igrejas evangélicas fazem, que a gente tem por meio dos escritos de Ellen White, a orientação de fazer. Evangelismo, página 137. Nunca devemos rebaixar o nível da verdade para obter converso, mas procurar elevar o pecador e corrupto à alta norma da lei de Deus. Nós, como os adventistas, entendemos que fomos salvos em Cristo para obedecer. E a nossa fé, que como diz que vai ser difícil ser exercitada, a fé de Jesus, como diz o Apocalipse 14, né, no fim dos tempos, vai ser difícil. Se você não exercitar ela agora, você não vai conseguir permanecer em pé lá, meu amigo. Então, a fé vem do apoderar dessa graça e responder à altura dela. E nunca baixa. Enquanto muitos ensinam por aí nas igrejas que a graça, que se apodera, a fé que se apodera dessa graça que Cristo deu, te dá o direito de viver na rebeldia, nós adventistas ensinamos que essa fé ela tem a responsabilidade de responder por amor a Deus com boas obras e mostrar que nós estamos sendo santificados pelo Espírito e sendo transformados a cada dia no novo homem. Né? Como o irmão leu aí, Êxodo 16, o verso central do capítulo 16 é o versículo 4, que é um eco de Deuteronômio 8:3 e Mateus 4:4, não só, né, de pão viverá o homem, mas toda a palavra de Deus. Ele vai dizer ali, né, que ele deu a sua palavra para pôr à prova o seu povo, para ver se eles andam na sua lei ou não. E muitas vezes, Ellen White vai comentar isso, lá quando ela comenta segundo Tessalonicenses, que muito deram crédito à mentira por não armar a verdade, é isso. Você lê a Bíblia mais como não como uma ajuda de auto, mas uma autoajuda. E você vai aceitar aquilo que te convém. Vai procurar 1000 desculpas para, né, querer acariciar os seus erros. Né? Então, para você que se quer aprofundar nas escrituras, como eu sempre digo, uma boa tradução, né? Um comentário bíblico, um comentário desse aqui, às vezes dá para me mostrar ali, ó. Dá, interpretando as escrituras. Também tem o CBA Adventista, Nisto Cremos, né? A gente tem também ali o questão sobre doutrina e outros mais, que vai te ajudar a compreender esse assunto. Só um O Caio momento. quer falar. Ó, segunda-feira é meu aniversário. Se quiser mandar para mim esse livro, eu aceito. O Caio tem esse livro, ele só tá de sacanagem. Mas é bom adquirir, né? E também eu vou divulgar também o trabalho de um pastor colega meu, pastor Jonathan, ele tá até um canal aí, né? Chegou a hora. Ele tem um livro aí, tá vendendo barato aí, vai custar caro o frete, quanto você mora aí, né? Às vezes uns R$20 mais longe pelo correio, não sei como é que é. Mas o nome do livro é Chegou a Hora, onde ele vai abordar os princípios dos livros e profecias de Ellen White e a relevância para esse último dia. E vai explicar o que ali é princípio de iluminação divina, o que são conselhos que muitas pessoas confundem. E esses conselhos também não deixam de ser boas orientações que, se muitos adventistas seguissem, né, como o pessoal de Noma Linda lá, a questão de saúde, né, eu também casei nesse tempo, porque teve que eu sou um cara assim, que para sorvete, meu amigo, sai de baixo. Aí eu vou capaz de eu perder o céu por causa do sorvete. Mas a gente tem que ter temperança nas coisas, né? E a gente vê como, estudando da maneira correta os escritos de Ellen White, a gente somos levados a uma compreensão da Bíblia que é a luz maior, o leque mais aberto. Mas, ô Caipira, vou te contar um segredinho. Pode? Pode. Você não come sorvete. Aquilo lá é xarope de glicose. Xarope de glicose. A gente gosta de açúcar, né? A gente foi crescendo, cortando cana aqui.
Aí devagarzinho a gente vai se libertando aí de certo hábito, né? Entendo. Eu vi o canal aqui do Pastor João tá aqui. O canalzinho dele tá grande já, 13 mil inscritos. Tá grandezinho. Chegou a hora, Pastor Janta. Facinho de achar, hein, gente? Janta Conceição. A gente tem uma galera aí que daqui um dia a gente vai estar chamando aí, né, Adolfo, para participar da lição com a gente, assim que chegar a sua lição. Uns teologando aí que vai botar a cara para bater também, Adolfo, mais louco que você. Tem uns caras lá que eu vou falar para você, rapaz. Entrou uma turma aí, tem sempre aquele sim de papai, de pastor, que é mais centrado, mas tem uns malucos aí também que gostam dessa pegada apologética e gostam de sentar a bota, né? Então a gente vai estar aí, e também aí alguns dos nossos colegas aí, do seu canal aí, que a gente conhece aí, para estar, né, também aí abrindo espaço para esse pessoal, né? Porque também a gente tem o pessoal do baixo clero aqui, como diz o outro, né? Os leigos, que está por debaixo do tapete escondido, que também tem uma pegada legal aí, estuda a Bíblia, né? E entende como aplicar aí os conceitos aí do espírito de profecia aí e ajudar na obra de Deus, né? Só que tem uma coisa que você mencionou, Caipira, que eu quero complementar aqui. Você falou do comentário bíblico, falou da Bíblia de Estudo Andrews, falou da lição. Só que tem uma coisa que nunca pode faltar dentro de uma igreja para fortalecimento pessoal, para fortalecimento do indivíduo, são os mentores. São os mentores. Eu falo para você, boa parte da minha caminhada não seria nada, eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse o Caio, né? Quantas vezes eu liguei para ele, tipo assim, ele estava no curso dele, eu ligava para ele chegava na casa dele, pegava o link, na época era Facebook, ele pegava o link que eu mandava para ele do vídeo que eu tinha acabado de assistir e assistia. Teve um vídeo de 3 horas que eu vi de um antitrinitariano falando. O Caio chegou 11 horas do curso, ficou até as 2 horas da manhã assistindo, para no dia seguinte me responder sobre o que o cara estava falando, né? Então, assim, muitas vezes, a falta de um mentor, de um cara que se importa com a gente, um cara que a gente pode contar para tirar nossas dúvidas, faz muita falta na igreja. Um amigo, né? O Caio, é claro, é mais do que um amigo, né? Foi um mentor junto com o Claudinei, né? E também foi culpa dele que eu tô casado, né, meu? Eu desgramado uma mulher para mim. Eu tenho uns assim que eu tenho que agradecer, né, cara? Por exemplo, o meu amigo Érico, que você conheceu, né? É um cara que sempre me incentivou a estudar e sempre, assim, me dava uns toques daquilo que ele tinha mais conhecimento, né, cara? Também faz tempo que eu não vejo ele, um abraço para ele, ele também manda um zap para mim, eu também mando um zap para você qualquer hora aí, né? Também temos o Pastor Natal aí, que teve com a gente aí sempre dando apoio, incentivando, até me incentivou a se inscrever no IAP ali para fazer teologia, né? Pastor Edivandro, né? E a galera aí que a gente encontra aí do pessoal da região aqui, que sempre está dando uma força aí e incentiva, né? E a gente precisa ter isso na igreja, porque como a igreja não é perfeita, né? Se fosse perfeita, não era chamada de enfermaria, né? Ter doente lá, você acaba encontrando uns caboclos que muitas vezes, quando percebe que você está alcançando o nível deles no conhecimento, ou até mesmo ultrapassando, né? Os caras começam a te olhar de rabo de zóio, né? Então, muitas vezes por isso que eu prefiro frequentar uma igreja menor, não para se aparecer, mas para colaborar com o conhecimento daquilo que a gente está estudando, porque é onde todo mundo tem a oportunidade ali mais facilmente, não só de se conhecer, mas de expressar aquilo que está aprendendo. E em vez de você querer acuar essa pessoa aí, né, que muitas vezes o olhar condena, ou fuxicar a respeito do que ela faz, você incentiva e dá oportunidade para que ela cresça, né, se aprofunde no texto bíblico e compartilhe também, porque isso vai fazer bem para você, o crescimento da igreja e para a própria pessoa. Mas depois eu vou deixar o Caio falar um pouquinho, mas curiosamente eu tenho que discordar de você, Caipira, porque na grande maioria das vezes onde eu fui mais boicotado foram nas igrejas pequenas. Eu fui boicotado em igrejas pequenas. Eu sou mais aceito em igrejas grandes, curiosamente. Tem igreja que a gente entra, sai como um fantasma, né? Como é o caso da Central, mas estamos falando da Central de Maringá, né? 1.800 membros, 50 pastor, um pastor na porta, um pastor na saída e um pastor te jogando água, né?
Mas, assim, são igrejas grandes. Igrejas grandes eu sempre senti que as pessoas têm mais respeito por você do que igreja pequena. Porque igreja pequena é exatamente quando você chega numa igreja pequena, é quando o cara ele olha para você e fala assim, opa, eu conheço esse maluco, eu vou boicotar ele, eu não vou deixar ele fazer nada nessa igreja. Comigo sempre foi assim. Salvo algumas igrejas, salvo uma igreja, o Leal Leal, que foi a primeira igreja que eu preguei, a igreja lá do... Ô Maria, qual que é o nome daquela igreja lá que a gente ia fazer uma semana de oração? A Parque Avenida, o Internorte, né? Mas outras igrejas que eu pisei o pé, mano, pô, nem vou mencionar o nome aqui. Acho que vai depender muito do contexto, né? Porque algumas igrejas elas são tocadas por famílias e quando não são, as pessoas pensam que é mais dono dela do que Cristo, né? Aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. E se eu vejo, cara, eu bato de frente com o cara, rapaz. Eu falo, você tá errado, tem que mudar seu comportamento, não é assim. Que é difícil de eu visitar outra igreja que tô praticamente sozinho tocando a obra aqui, né? Mas sempre quando eu saio assim, eu procuro também não falar muito, ficar observando. Aí você percebe quando é uma igreja com um ambiente mais amoroso e menos egoísta, né? Eu falar para você, ó, na igreja adventista eu tenho bons amigos, eu construí bons amigos, né? Tive a sorte de trombar com o Caio, com o Claudinei, com algumas pessoas assim, né? Inclusive, você fala do Caio, por exemplo, você fala do cara liderar. O Caio tá quietinho aí porque eu tô elogiando ele. Eu vou começar a xingar ele para ver se ele começa a falar um pouquinho, para tecer umas críticas a ele. Esperando um tempo aí para vocês, né? Fechou. Mas eu que enrolei você ali, né? No seu casamento. Você me enrolou, então fica na miúda aí, Caio. Fica na miúda aí. Né? Agradeço, mas fica na miúda aí. Assim, né, se adapta à igreja grande, outro, né, é aceito pela igreja pequena. Eu não sou aceito por nenhuma. Pronto. Não, eu falo assim porque, por exemplo, a falta de um mentor. O Caio foi um dos caras assim que quando eu falei para ele assim, ó, vou começar a estudar grego, ele foi o primeiro cara que me apoiou, mano. Tipo, na lata. Às vezes tinha um texto, eu falava, Adolfo, como é que tá isso aqui no grego? Pô, eu não sabia nada de grego, tava aprendendo o alfabeto, tava apanhando a declinação. Mas o cara tava lá, Adolfo, quero saber sua opinião sobre isso. Então, assim, ele foi um cara que teve muita paciência de me ouvir e falar pra você, ouvir eu não é fácil não, cara. Escutar um moleque de 20, 22 anos de idade ali, não é fácil não. Então, o que eu percebo é muitas vezes isso, as pessoas saem da igreja adventista não é por uma questão doutrinária. De 100 pessoas que saem da igreja adventista, que entram, que se batizam na nossa igreja, eu te falo que pelo menos uns 2 ou 3 são por questão doutrinária, mas o resto é questão pessoal, é questão porque não conseguiram amigos, é porque... Quando eu digo conseguir amigo, é isso aqui, velho. É isso, ó. O Caio tá no Paraná. Né? Um certo lugar, o povo são fechados, né? Exatamente. Então, então o que... Quem tá falando aí? Não esquece quando você foi fazer teologia. Exato. Não, até quando fui fazer teologia, eu levei o Caio junto comigo, arrastei o Caio junto. Então, assim, a gente tem que formar amizade, porque de 100% das pessoas que saem da igreja, 97%, eu garanto para você, são por questões pessoais com alguém. Eu vou contar uma história aqui, eu já contei no canal, e preciso contar porque foi verdade. Eu fui trabalhar na casa de uma pessoa, ele era pastor da Assembleia. E ele chegou para mim e disse assim, ó, meu pai foi da Igreja Central de Maringá. Ele era professor de escola sabatina, quer dizer, já era alguém que estava ligado à igreja. O que aconteceu? O velho ficou doente. E sabe o que aconteceu? Ninguém foi visitar o cara. O cara, ele acordou, pensou e falou, pô, mano, fiquei 2 meses doente, ninguém veio me visitar, quer dizer que o quê? Eu não sou ninguém se importa comigo lá. E o cara saiu para nunca mais voltar para a igreja. Os filhos cresceram e adivinha para que igreja foram? Assembleia de Deus. Eu pergunto, a pessoa ela saiu por uma questão doutrinária? Não, foi uma questão pessoal. Muitas vezes a gente se fecha nisso aí, né?
Eu sempre fico muito triste, por exemplo, quando eu chego na igreja e eu percebo que as pessoas elas não se importam com a sua presença. Isso endurece a gente. É triste. Mas vamos dar continuidade aí. Caio, fala um pouco aí, rapaz. Matraca um pouco aí. Não se esconde atrás do elogio, não, seu folgado. Então, e que a gente vai falar? Vamos continuar no sábado? Vamos falar da igreja? Qual vai ser Fala mal. A próxima temática fica contigo e a gente segue você. Ó, responde o Graça aqui, ó. O Graça. Boa noite. Eu fui visitar uma igreja adventista e na escola sabatina a mulher pediu para eu sentar no final do banco e começou a falar. Depois disse que a escola sabatina é muito avançada para mim. Oxi. O cara doido, hein? Em vez de estar lá na frente para estar aprendendo, foi no fundo. Excluiu o cara de comentar. Já olhou para ele e já falou assim: isso aí deve saber alguma coisa, não quero complicar a minha vida. Mas vai lá, Caio, puxa o assunto que nós continua, Caio. Você tem que praticar para você entrar na internet, rapaz. Você tem que entrar na internet. Você não pode ser arrastado por mim pelo resto da vida, não. Vamos lá. Eita. Então, isso aí já é fazendo contra a Bíblia, né? Que a Bíblia fala que para Deus não há acepção de pessoas. E nós não devemos fazer o mesmo, né? Os discípulos, quando veio as criancinhas, eles quiseram afastar as criancinhas dele. Mas Jesus, né, pegou elas no colo e disse, né, para não impedir de deixar as criancinhas virem até ele, né? Então, não importa se a pessoa, o conhecimento da pessoa, se a pessoa sabe mais, sabe menos, né? Se a pessoa ali, vamos dizer assim, eu não conheço esse rapaz, né? Mas vamos supor que realmente ele não tenha a capacidade, né, para que a escola sabatina seria avançada demais para ele. Esse não é o momento de, né, acolher ele mais perto ali? Vem, senta aqui mais perto para você compreender melhor, né? E não, vai lá para trás, excluir ele. Isso é absurdo. A gente tem que ganhar né? as pessoas primeiramente com o amor de Cristo, né? Demonstrar afeto ali, hospitalidade para a pessoa, né? Fazer ela entender que o ambiente é diferente. Sim, sim. E a escola sabatina, como diria uma amiga minha, né? É para criancinha de prezinho. É uma coisa tão, né? Tão simples, vamos dizer assim, né? Que até uma criancinha consegue compreender, né? A criancinha que está sendo alfabetizada. Então, isso aí é um absurdo, é chocante, realmente, o que fazem na escola sabatina, né? Devemos aprender mais de Jesus, como ele tratava as pessoas, em vez de excluí-las, ele a chegava mais próximo de si, né? Inclusive o próprio Judas, que foi o traidor, e Jesus sabia que ele ia trair. Jesus sabia que ele tinha traído. Jesus sabia que a traição estava em execução. Mas quando ele foi até Jesus e o beijou, Jesus não rejeitou ele, mas disse: meu amigo, para que vieste? Jesus não estava fazendo uma demagogia ali. Ele estava falando do coração dele mesmo. Mesmo traindo, Jesus considerava Judas como amigo, né? Então não importa, né, como que a pessoa seja. A gente deve amar como Jesus amou. A minha oração sempre é: Senhor, dá-me o coração de Deus, porque é um coração magnífico, é um coração tremendamente amoroso, Disposto a né? servir. Exatamente. Disposto a servir, disposto a se dar, né, inteiramente, como Jesus se deu. Assim, eu também vejo em alguns membros da igreja, irmão, principalmente naqueles líderes que fazem parte do corpo eclesiástico, né, que eles precisam, né, olhar mais para Cristo nas Escrituras, ler aí um caminho a Cristo, ler um desejar de todas as nações, né, ler as cartas de João lá, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta,
E lembrar do que é o amor fraternal, né? Porque também não adianta você querer estudar para se aparecer e fazer com que sua luz apague o pouco de chama daquele que está querendo conhecer a verdade. Não adianta você querer desprezar as pessoas e querer dar uma surra de Bíblia naquele que está querendo caminhar ainda, beber do leite ainda, né? Então a gente tem que ter o tato para decidir certas coisas na igreja. Né? A gente somos falhos, pecadores, né? Não é todo dia que você levanta com o pé direito também, mas tem que entender que a igreja é um ambiente para ser diferente. Né? Se você puder, você que é professor da Sabatina, o cara está visitando, vai lá, recebe ele, abraça, traz para dentro e não solta da mão, não, só solta a hora que ele sentar. Dá sua lição para ele. Fala, irmão, o que você tem para comentar disso aqui? O que você entende? Incentiva a pessoa a participar e entender que o ambiente é propício para ela. Né? Tem um sermão na internet, e muitas pessoas já falaram isso também para mim, minha mulher mesmo comenta, dependendo das igrejas que ela vai, ela gostou de uma só até hoje, né? Porque por causa justamente desse ambiente mais amoroso, mais calorado, né? Esqueci o nome, acho que era uma radialista, né? Não sei se era Nara Dutra, e ela conta que fez ela ficar na igreja foi a luz que ela recebeu, o Espírito Santo. Que ela disse que frequentou por mais de 3 meses a igreja lá no último banco e as pessoas nem sequer cumprimentavam ela. Então a gente tem que ter tato para saber que, primeiramente, você ganha a pessoa com o amor de Cristo, né? Não é isso que Ellen White ensina? Supre-lhe a necessidade, né? Mostre a quem você pertence e depois disso segue. Né? E a gente, por falta desse tipo de conhecimento, acaba aí em certos momentos, né? Creio também que não só na igreja adventista, mas em certos momentos a gente acaba mais afastando as pessoas do que atraindo, né? Falando em ler, só 10 segundos, Caio. Eu me lembro muito bem de um pastor, era muito engraçado, ele chegava assim, falava assim, o lar adventista, porque no lar adventista. Aí daqui a pouco a gente descobre que ele gostava de descer a porrada na esposa. Então assim, gente, não é só não, tá? Praticar, pura. praticar também, entendeu? É praticar também. Então, tem que ser, né? A gente tem que gostar do conhecimento, mas a gente tem que tentar viver um pouquinho melhor, né? Então, eu acho muito engraçado. Até tava querendo fazer uma música em homenagem a essa cena, que eu acho muito engraçado. Mas é isso aí. Mas aí, Kai, continua aí, meu irmão. Então, acho que esqueci o nome dele. O irmão fala tudo, né? Precisamos realmente entender os irmãos, aprender a pessoa, porque a igreja não é aquela coisa que está ali, o templo, né? Um edifício. A igreja, eu tenho aqui a Bíblia judaica, em vez de falar igreja, troca a palavra para comunidade, né? Então, é isso que é a igreja de verdade. É a comunidade. Até no começo do ano, não, no ano passado, né? Estava na escola sabatina, aí a mulher, né? Acho que estava... Agora não lembro do tema, mas acho que estava referente à igreja, né? Aí uma mulher lá, uma senhora, né? Pediu a palavra lá e falou, né? Que, nós somos a igreja, nós somos uma família. Gente, eu fiquei assim, coceira na boca para falar, mas fiquei quieto, né? Quase que levantei e perguntei para ela, né? Se ela sabia da minha vida, se ela sabia onde eu morava, se ela sabia dos meus problemas, né? Com certeza todas as respostas seriam negativas. Como somos uma família se não sabemos um do outro, se não cuidamos um do outro, se discriminamos a outra pessoa, se tratamos mal, né? Até eu não ia falar não, mas vou falar. Ano passado mesmo eu fui expulso da igreja. Isso mesmo, não foi exclusão lá de
pegar o livrinho lá. Isso também fui, né? Depois tive que fazer até profissão de fé, né? Porque tava a minha carta lá na Igreja Central de Maringá, né? E aí simplesmente do nada, né? Sumiu. E aí, né? Aí eu continuando a história, né? O ano passado aí foi uma renca lá de diáconos, né? Ficar me esperando na porta para não me deixar entrar. Hum. Aham. Para você ver como tá o estado da igreja, entende? Então é um absurdo isso. É uma coisa. A igreja realmente, ela não está morna. Ela está sendo dirigida por Satanás, em grande maioria das É, vezes. infelizmente, Informarem. a gente tem que entender que até a volta de Jesus a igreja não é perfeita e que tem pessoas que realmente carecem da convivência com Cristo, né? Porque muitas vezes você foca mais em fazer o estatuto que o clero manda do que o estatuto do amor, que é o que a Bíblia pede, né? Então a gente precisa ter um pouco de temperança para discernir certo tipo de coisa, né? Mas eu vou falar o seguinte: como eu estava falando, comentando, né? A igreja não é o templo, não é de edifício. A igreja é comunidade, né? Comunidade cristã. A igreja, ela é perfeita, sim. Só que a igreja não é aquela coisa que tem a placa lá, de Adventista do sétimo dia. A igreja é o povo de Deus, estando lá na igreja adventista ou não. Ellen White fala no livro Grande Conflito que existem muitos, né, do povo de Deus nas outras denominações, inclusive na Igreja Católica Romana. A maioria está na Igreja Católica Romana, ela diz, né? Então, essas pessoas que não têm amor, não têm empatia pelos outros, não é Igreja de Deus. Não faz parte da Igreja de Deus, né? Fazem parte da sinagoga de Satanás, né? Eu gosto muito da parábola do bom samaritano, que revela bem o religioso, né, do convertido. Então a gente tem Sim, muitas pessoas que são religiosas na igreja, que, que, que para atender e seguir um princípio de eclesiologia, ela se dispõe a ferir uma ovelha de Cristo, né? pois O é. que devia ser ao contrário, né? O bom samaritano atendeu o ferido e supriu a necessidade dele, enquanto o religioso, para poder seguir aquela norma de culto, né, fechou os olhos de seis, né? Então, é aquilo que Ellen White diz, né? A gente não tem 5, 6, 7, 8 modelos para copiar, a gente tem um só. Para copiar Sim, esse modelo, a gente precisa aprender dele. Aprender dele a cada dia, pela Bíblia. Se você não está enxergando na Bíblia, você tem um espírito de profecia aí, e que vai fazer você entender a essência desse amor em Cristo. Porque tem muita gente, não só adventista, mas que se considera cristão na fé aí, que diz assim, né? Quero ser cópia de Cristo, mas, né, rapaz, quando tá lá ele para testemunhar aí que aquela pessoa lá é um desafeto a ele, acaba agindo de uma maneira que Deus não concorda, né? Então, é assim, né? A respeito do lar adventista, né? O que você vai ser no seu lar, você vai ser lá fora, meu amigo. Então não adianta você assistir a Globeleza rebolando em casa, ou bater na sua mulher em casa, e querer falar de Deus lá fora, que não vai ter jeito. Paulo diz, não há comunhão entre Cristo e as trevas, né? e assim, o Adolfo, tá tendo Sim, semana tô de te... oração. Sabe qual que é o tema? Qual? Amor. Ai, ai, ai. Amor. Pra você ver. A hipocrisia, né, que está tendo hoje, né? E assim, eu
Não. Aqui eu não estou desmerecendo, né, a igreja de maneira alguma, mas estou tentando fazer a diferença, né? Não adianta eu estar lá na igreja e odiar a meu irmão, odiar o que está ali, né? Fazer fofoca, fazer intriga, né? Isso é obra realmente de Satanás. O Adolfo me conhece, né? Eu sou crítico, realmente eu sou crítico, mas sou crítico de ideias, né? Não de pessoas, entende? Então, assim, até vou mencionar uma pessoa, né? Pela consideração que eu tenho por ela. Ela realmente faz parte da Igreja de Cristo. Eu vou pausar a Infelizmente, sua ela... fala, Caio. Eu vou pausar a sua fala porque eu fui perguntar para a Maria agora. Uma coisa a Maria Ah, comentou e falou, ela sempre comentava comigo aqui quando a gente coloca o seu nome na nossa boca, sempre fala assim, ó, o Caio ele é muito crítico ao que é feito, isso, aquilo, mas nunca vi ele falar mal de alguém. Nunca vi o Caio falar mal de ninguém. E é engraçado que realmente eu não me lembro de ver você falando mal de ninguém, nem você falando mal de alguém e nem o Claudinei falando mal de alguém. É interessante. Eu gosto de falar mal dos outros, é da hora, mano. Faz bem assim pro ego, tá ligado? Mas você nunca viu falando, nem você nem o Claudinei, né? Para comentar de alguém, ele sempre pensou duas vezes e você nunca viu você dar continuidade a um assunto assim. Eu é que é problema de família mesmo. Mas pode continuar, desculpa. também. Mas vou citar uma pessoa, né? Pela consideração que eu tenho por ela, né? Essa pessoa também está, assim, afastada das reuniões da igreja. Mas eu creio que ela é uma pertencente à Igreja de Cristo, né? A Elisângela. E essa pessoa realmente, ela demonstra amor. Ela não simplesmente fica no blá blá blá, mas ela já me tirou de muitas enrascadas, já me ajudou muitas vezes, né? Eu realmente devo muito a ela. E assim, creio que, como ela, existem muitas outras pessoas que têm realmente coração bom, coração cheio de amor. E creio que é por isso que o mundo ainda existe. Porque senão Deus já teria destruído esse mundo. Mas por causa dos seus escolhidos, seus servos, né, que esse mundo existe. É interessante ali quando, em Gênesis, quando Abraão, né, recebe a visita de três, né, dois anjos e um é o próprio Senhor Jesus. E ali, né, Jesus, Deus, né, ele fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. E ali Abraão, ele não só intercede, né, mas tenta ali lembrar Deus. Se houver ali 50 justos, você vai destruir a cidade pelos 50 justos? Deus responde: não destruirei pelos 50 justos. Mas se tiver 45? Não vou destruir por causa dos 45. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, não vou destruir por causa dos 10. Então, o mundo está seguro pelos fiéis de Deus, pelos verdadeiros filhos de Deus. Por causa de 10 pessoas, se tiver 10 pessoas, Deus não destruirá o mundo. É incrível isso ou não? Lembrando que o número 10 no conceito hebraico é o mínimo, né? Então, apesar da apostasia estar crescendo e sendo grande, o pequeno rebanho, que é aquele que Jesus chama, são aqueles que fazem com que os anjos segurem os ventos para que a luz do evangelho seja difundida. E a igreja adventista e a igreja de Deus aqui nessa terra não vai cumprir o seu propósito se não difundir em primeiro lugar e sempre o amor de Cristo, que é onde é revelada a sua graça. Então não coloque doutrina à frente disso,
não coloque sua maneira de pensar, seu egoísmo à frente disso, porque muitas pessoas estão se afastando da igreja com medo da palavra religião. Né? Tem um texto da irmã White que ela diz assim, ó, a glória do céu consiste em erguer os caídos e confortar os infortunados. Onde quer que Cristo habite no coração humano, será revelado da mesma maneira. Onde quer que atue, a religião de Cristo abençoará. Onde quer que se manifeste, haverá claridade. Então, como diz a Bíblia, Deus é luz e não trevas. Infelizmente, a igreja de Cristo é feita por pecadores, e pecadores que precisam entender que a conversão é diariamente. Né? Não é só entrar no tanque batismal lá e assumir um cargo na igreja, né? Que tem sua importância para envolver a pessoa no corpo de Cristo, né? Mas as pessoas, elas fecham o leque e põem aquele tapão que você põe no burro aqui, só enxerga aquilo que lhe convém, né? Isso. E aqui, visando um pouco a escatologia, né? Apocalipse 12 vem trazendo aqui o tema do grande conflito, né? Por exemplo, no verso 6, diz o seguinte: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, quem que é a mulher? Na igreja. Igreja. E aqui vem falando do seguinte, né? Vários símbolos. E outro símbolo é o dragão. E verso 17, 12, 17 de Apocalipse. E o dragão irou-se contra a mulher. Então, o dragão está irado contra... O Satanás está irado contra... Quem é bom de profecia aí? Contra a igreja. Na verdade, está irado Contra a contra os igreja. fiéis remanescentes dessa igreja, né? E aqui continua. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Então aqui não vem falando mais da igreja, vem falando do remanescente, o remanescente da igreja, né? Então há uma diferença aqui, certo? E qual que é essa diferença? São 2 pontos, né? E isso vai até lá a questão lá do sábado, né? No começo lá, que nós comentamos, né? Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus Cristo. Lembro até de uma história, né, do Bulhon, que ele fala o seguinte, que ele estava lá na Amazônia e ia chegar um pastor lá, né, de viagem. E ele mandou o índio lá buscar o pastor. E a gente falou, mas no avião vem muitos homens, como que eu vou reconhecer quem é o pastor? Aí o Bulhon falou, né, isso aí você vê um cara que tem barba e tem uma pinta na testa. Hoje em dia, como barba, naquela época não era tanto. E aí ele foi olhando, né? Um tinha barba, né? Outros não tinham barba. E foi indo até que chegou o cara com barba e uma pinta na testa. Essas são as características daquele pastor que ele estava, né, para receber. E as 2 características do remanescente são guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, né? Então, o remanescente, ele realmente guarda os mandamentos de Deus. Ele realmente obedece a Deus, inclusive na questão do sábado, né? Coisa que muitos, né, da igreja, muitos que compõem a mulher não estão fazendo, certo? E eles têm o testemunho de Jesus. Ellen White fala que... Oi? Já vou aproveitar, irmão, também, com essa fala aí, para entrar no contexto apologético aí sobre esse assunto, né? Mas pode seguir o raciocínio. Ellen White fala que o último engano de Satanás vai ser anular o espírito de profecia. Vai ser anular o testemunho de Jesus. E hoje em dia, uma boa parte, né, dos adventistas não creem no espírito de profecia ou, né, dizem que creem, mas
rejeitam as partes que não gostam, ou dizem que creem e simplesmente descartam ali. Ah, tá escrito isso? Mas tudo bem. Mas, porém, né, é assim, foi no tempo de Ellen White, foi isso, foi aquilo, né? Ah, isso aqui não serve. Em outro, E conte- em outro texto, irmão, ela diz que aqueles que tiveram a luz da verdade e rejeitam o testemunho, eles cairão. E é o que sim, acontece, né? A apostasia ela começa a se manifestar aos poucos, né? Começa com rejeição a alguns princípios, a espírito de profecia, não é tudo isso que ela diz, não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando a pessoa vê dali a pouco, ela está lutando contra a própria igreja, né? Mas nesse contexto mais apologético, né? Inclusive para bater aí certos canais, inclusive um tal cabeça aí, roxo dos predestinados, né? Que fez um vídeo aí, os adventistas se titulam remanescente, mas só isso tem carteira de remanescente, não sei o quê. O texto é claro, mano. Você guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, o Espírito dos profetas. Não é questão de você vai guardar domingo, ou vai matar, ou vai roubar. Você é sincero com você mesmo. Você está guardando o mandamento de Deus, aquilo que saiu da boca de Deus, que foi escrito com o seu dedo, o Espírito Santo. Você crê no testemunho de Jesus, que é o Espírito do profeta? E para você se libertar desse mundão pecaminoso, é Cristo por meio desses dois conjuntos que nos separam. Mandamentos e testemunho de Jesus. É isso que vai se basear a sua fé. A salvação em Cristo. E a fé sem obras é morta. Se você não manifestar isso, você não vai alcançar, né, a luz no grande dia. Né? Eu gosto muito do texto aqui de Oséias 12:13, que diz: o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito e por meio de um profeta cuidou dele. Então a gente tem o espírito dos profetas pela palavra de Deus, e como a gente crê que o espírito não faz um serviço meia boca, né? Que a gente sabe qual é de Deus ou não é de Deus, a gente também crê que o testemunho do espírito de profecia da irmã White, né, não são um complemento à Bíblia, mas ele tem seu papel relevante para nos levar a compreender de uma maneira melhor a palavra de Deus. Tem contexto que ela chega a dizer que se o povo de Deus fosse fiéis aos princípios revelados na Bíblia e abrisse seu coração para receber a mensagem de Deus, não seria necessidade de ter o escrito dela. Então, o que vai se libertar dessa apostasia do tempo do fim é aqueles que abraçaram a fé de Jesus, guardaram os mandamentos de Deus e se apegaram ao espírito dos profetas. Né? 1 João, capítulo 2, vai dizer que o anticristo, ele chega a dizer assim, tem saído no mundo e vai sair do nosso meio. Aqueles que rejeitaram a verdade, eles vão brigar contra nós mesmos. A gente vai ter que praticar aquilo que Pedro disse, da razão da nossa fé e não com ira, né? Com sabedoria e demonstrando amor. Né? Que enquanto os muitos professam ter a aparência de piedade, a verdadeira piedade é manifestada naqueles que obedecem a Deus, que não pisaram na sua graça. E esses são os que guardam o mandamento de Deus, né? Tem a fé de Jesus, como diz Apocalipse 19:10, né? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, que a gente possa firmar os passos, né? A dificuldade do mundo nos últimos dias não vai ser guerra, gente. Vai ser aquilo que o mundo oferece para nos afastar da verdade. E cada vez mais, né? Cristo disse que vai ser até entre a família. Foi assim com ele, os irmãos, antes de se converter. Cada vez mais que você está vivendo como uma tocha humana no fogo do Espírito, você vai espantar as pessoas pelo seu comportamento, pela sua posição, pela sua maneira de agir, porque aqueles que amam o mundo, eles não vão querer conviver com você. Não é você que vai se afastar de amigos porque você precisa chegar nele para demonstrar a verdade que você conheceu. É eles que estão se afastando de você por rejeitar essa nova vida que você está querendo levar. Então, enquanto muitas igrejas estão fazendo bares dentro dela, se enchendo da coisa do mundo e menos de Cristo, o pedido de Cristo é que você ouça
ele bater no seu coração e desse se encher pelo Espírito Santo e ele deixar ele fazer morada em você. E isso não acontece da noite para o dia. É necessário você dispor o seu coração, dispor do seu precioso dia de 24 horas, um tempo de qualidade, para que você possa ter um momento de comunhão com Deus, respeitando seus princípios e entendendo, né, que mesmo mediante a sua condição pecaminosa, aquilo que Deus tem para lhe oferecer na transformação dessa nova vida que ele oferece é muito melhor do que o passado que você olha, como no meu caso, do que eu era antes. Não desfazendo as pessoas, mas eu sei o que eu era antes. E eu sei, como diz Salmo 40, Davi, do poço de perdição que ele me tirou. Então, eu sempre uso um jargão comigo, né? Que eu aprendi por aí. Para trás, nem se for para pegar impulso, Adolfo. E mesmo nessa igreja abastada, nessa igreja, infelizmente, humanista, infelizmente infectada pelo pecado, né? A gente tem que se manter nela porque a gente sabe que aquele que está no leme, né? Ele não falha, né? E ele diz, né? Como a gente crê a respeito da profecia dos últimos dias do decreto dominical e do alerta ao remanescente lá para a igreja de Laodiceia, né? Estou falando agora para depois não dizer que eu não avisei vocês. Então, irmão, abre seu coração a Cristo a cada dia. Extraia daquilo que o mundo oferece, a internet. Extraia princípios e o que realmente é de valor. E não se deixe enredar pelos falsos mestres, como diz Pedro e Judas. Antes, deixai encher do Espírito, como diz o livro de Efésios, que é a lição que nós estamos estudando, né? Que vocês possam aí, a cada tempo aí, a cada dia, desejar, né? Ter esse momento especial com Deus aí, ser realmente a habitação, né? De Deus na vida de vocês. Eu gostaria de comentar aqui Tiago 2, verso 12 ao 17. Diz o seguinte: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, hoje em dia, fala-se muito daquilo que falta. E o que falta? E o que falam? A palavrinha é amor. Falam muito de amor, mas na prática não é nada, né? E a Bíblia fala muito de amor. Não define exatamente o que é o amor, mas traz na prática o que é o amor, né? E o amor é Jesus. E ele veio aqui, não para dizer eu te amo, mas para viver na prática esse amor, né? Então, assim, a gente precisa ter Jesus para realmente ser a igreja de Cristo. Sem isso, é só blá blá blá. É só uma reunião vã. Sem isso, aquilo que fazem lá na frente não é batismo. É só tomar banho lá na frente. Só tomar banho para todo mundo ver, né? Então, precisamos ter a Cristo. Precisamos nos moldar segundo, né, o nosso exemplo.
que é Cristo Jesus. E Infelizmente, irmão, essa igreja humanista que nós estamos vivendo, egocêntrica, né? A religião do ismo, ela tende a apagar o amor, né? Enquanto a religião humanista e egoísta diz, você não faz isso porque a sua religião não permite, né? A religião de Cristo, a religião do amor tem que tomar uma posição e dizer de acordo com os princípios e a vontade de Deus, né? Eu faço isso porque Deus pediu. É o mínimo, a mínima resposta de amor que eu tenho para retribuir aquilo que ele fez por mim na cruz, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa, por causa de religião, ainda mais contexto de sábado, de comer isso, comer aquilo, você perde o emprego, você perde um amigo, não sei o quê. Você tem que, com amor e com jeito, falar para essa pessoa assim, irmão, respeite sua opinião, respeite a visão de mundo que você tem das coisas, mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, né? Mais importa servir a Deus do que aos homens, né? E é esse tipo de posição que a gente tem que ter hoje em dia. Porque senão a gente vai acariciando um pecado aqui, um pecado ali, daqui um dia, aqueles que nós vamos precisar dar testemunho deles para se converter, vai falar qual é a diferença entre mim e ele. Um paletó e uma Bíblia debaixo do braço, aí a gente não vai convencer ninguém. com certeza. Para finalizar essa live, eu achei muito interessante o comentário do Robson. Parabéns, Adolfo. Fiquei muito feliz com esse pessoal forte que você chamou para a live. Aí sim, muito show. Mas é assim, tem um velho ditado que diz o seguinte: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és, né? Então, esses dois cabras aí, ó, eu já cavei buraco junto com eles, já servimos massa, já sentamos lajota, nós já trampou junto. Então, eu trago aqui no canal quem eu confio, né? Pessoas que eu confio e que eu sei que contribuíram também com a minha caminhada, né? Esses dois aí contribuíram, pô. O Caio, principalmente, aí me conhece desde os meus 19 anos de idade. O Caipira, eu conheço ele desde que ele se batizou na igreja, né? Foi ele que entrou em contato comigo, eu conheço ele já vai fazer uns 4 anos já. E eu vi o desenvolvimento que esse cara teve, entendeu? Você vê, ele guarda no bolso, o Caipira guarda no bolso para falar de adventismo. E o cara tem 4 anos de adventismo só, né? 4 ou 5, Caipira? 5. 5, tem 5 anos de adventismo. Ele tem metade do tempo que eu tenho de igreja e, pô, já é líder, já é um cara brabo aí e no meio adventista. Então eu respeito e são meus companheiros, pô. Agora, você acha que eu vou andar com gente tapada, com gente fraca? Não, eu só ando com cabra forte só, rapaz. Só cabra forte. Isso assim, que esses são os corajosos que metem a cara aqui, que tem uns que gostam de conversar comigo, mas não gostam de aparecer na internet. Né? Mas eu gosto de trazer os cabra brabo aqui e contribuir, meu, contribuir. Então, para mim é sempre um prazer ter esses amigos aqui, porque eu revejo velhos amigos, né? Os poucos amigos que eu tive em Maringá, eu consigo ter a honra de rever esses velhos amigos aqui. E vocês também conhecerem os homens que, de certa forma, me influenciaram. Fala, Caio. Tá o Claudinei para cá. Ah, aquele corno lá, eu chamo, ele corre, mano. Na verdade, eu falo com ele 2 vezes por ano, cara. Eu converso com o Claudinei a cada 6 em 6 meses. Eita. Você vê. Não é só com você que eu não falo muito, não, cara. Com ele também, cara. Tipo, eu compartilho com ele coisas assim, bem de 6 em 6 meses que eu falo com ele. E assim vai, entendeu? Então. Mas assim. Claudinei já veio pregar aqui umas vezes, Adolfo. Já, graças a Deus, já, né? Daqui um tempo eu chamei ele de novo aí, né? Eu tô dando uma chance mais pra rapaziada aqui do lado aqui do EAP aqui, teologando, né? Pessoalzinho aqui que é mais gente boa também, firme na palavra aí, né? Que o contexto que a gente tá vivendo, a gente precisa de uns caras que nem o Claudinei, né? Não tem meio termo, né, meu amigo? É 880. Não, o Claudinei, ele teve um ano lá que ele batizou, foi 13 pessoas na igreja, pô. Ele batizou 13, né? Imagina, a igreja não tinha nem 100 membros, ele batizou 13 no ano.
A associação tava doida para transformar ele em obreiro. Ele falou, não, Deus me livre. Quero ir pro Não, céu. não. Você vai, cara. Se você for pro campo, você vai, cara. O problema é você se cansar com os problemas das obras que você vive aí no dia a dia e ter que fazer sozinho, né? É o trabalho. Mas se você tiver uma pessoa que te acompanha aí, quer ir na pegada, cara, e, e, e tem o dom, rapaz, né? A luz de Deus abre caminho nas trevas, meu amigo. Você consegue aí os sinceros e apresentar a verdade para eles aí de uma maneira que o seu trabalho, o trabalho do Espírito Santo não vai ser em vão, né, cara? E a gente precisa de pessoas assim, né, cara, que realmente abraça a causa. Isso. Cara, já tá indo pegar mais um livro lá, já vai sair coisa boa já. Então é isso, pô. Esses são meus companheiros de batalha aí. E quando o Caio tiver meio exilado para Maringá aí, chama ele para pregar aí também na igreja, pô. O Caio prega bem. Não, é só passar o contato dele para mim, o dia que ele tiver por aquele valor, caipira, tô na área já encaixa, já que o pregador que tá em falta, rapaz. Ainda mais agora que a galera do IAP tá viajando aí, fazendo, comportando, né? Já é difícil quando ele está aí, agora então, para arrumar uma pregada tá complicado. Não, mas vai dar certo. Se não der certo, tá errado, certeza. Vou passar o contato do Caio aqui para você. Contato Caio. Vai falar alguma coisa aí, Caio? Sinta-se à vontade. Contato. Eita. Pronto, já passei o contato. Fala aí, Caio, que nós finaliza a live com a tua fala, irmão. Você vai fechar o caixão agora. Eita. Antes da gente ser excluído da igreja, é claro. Já fui uma vez, já fui excluído, já fui expulso, né? Então não tem problema não. Sim. O importante, né? Não é ver os defeitos da igreja, que a igreja tem defeitos, né? A igreja adventista. Importante é você estar em ligação total e íntima com Deus. Importante é você transmitir, né, o caráter de Cristo. É ter o caráter de Cristo em si. Reivindicar isso. E nós precisamos, acima de tudo, ter uma reforma e um revivamento. A reforma e o revivamento não é a igreja. A Animate, inclusive, fala, né, que esperamos ver toda a igreja revivada, tal tempo nunca chegará. Né? E outra passagem dela que quero compartilhar com vocês, né, é que nos piores inimigos, né, nossos vão ser da própria igreja, vão ser da própria denominação, certo? Então eles vão nos perseguir, né, vão nos encurralar, vão tentar nos matar, né? E acho que eu falei isso para você, né, Adolfo? Que foi o ano passado. Dentro de 2 anos, pode ter certeza que vão querer colocar ali a questão de... como se fala? Sentença de morte, né, no Brasil. Isso aí já está sendo cogitado, né, pelas últimas informações que eu tive. Então, tudo está começando a funilar rapidamente. Estamos na boca aí da entrada do funil, certo? Então, assim, nunca percamos a esperança na palavra de Deus, no espírito de profecia, mas que sejamos firmes todos os dias, cada manhã, nos consagrar a Deus. E a passagem que quero ler para vocês está em Eventos Finais, né?
Esse é um livrinho maravilhoso. Página 155 diz: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso, e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo já está chegando. Devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Vou repetir essa última frase. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Estamos já nesse tempo. E cada vez vai piorar mais. Não abandone a fé. Não abandone o concerto de Deus. Não abandone a guarda dos mandamentos. Cada dia, de manhã e à noite, devemos fazer o culto, né? Nos dedicarmos a Deus. Virar a página da nossa vida para que Deus escreva em nós a página que está em branco, né? É incrível que bateu certinho na página em branco da Bíblia. É para realmente a mensagem ficar fincada no coração de vocês, gravada em nossa memória, para que nada nos abale. Vai surgir coisas tremendas de agora em diante. Não devemos confiar naquilo que os olhos veem. Não devemos confiar naquilo que os ouvidos ouvem. Não devemos confiar nas nossas sensações. Mas confiar aí na Bíblia, na palavra de Deus, unicamente. É ela que nos traz a salvação. É ela que devemos examinar todos os dias. Então, essa é meu fechamento de hoje.